Muito obrigado, muito obrigado. Como praticar a meditação Shinsokan verdadeira? É no sentido de que postura mental você tem que ter para atingir o objetivo da prática da meditação Shinsokan. Não é a forma de fazer, isso é uma coisa muito importante. Quando eu comecei a Seichonoye, ensinaram a fazer meditação Shinsokan, mas era uma época que se dava muita importância à postura, à forma. Depois veio uma fase que qualquer problema faz Shinsokan. O Shinsokan passou um remédio para solucionar o problema, curar de doenças. Deixou de Shinsokan para ser dinheiro Sokan e riqueza Sokan. Com isso, realmente deixou de praticar a verdadeira meditação Shinsokan. O texto foi tirado do artigo do mestre da revista Fonte da Luz, número 287, a meditação Shinsokan verdadeira. Participar de reuniões de adeptos, ouvir relato de experiência de fé, ler o livro da verdade e da vida ajuda-nos a compreender a Deus e elevar o nosso nível espiritual, condição de sintonizar com Ele e com o reino de Deus. Portanto, é condição prévia para você poder entrar em sintonia com Deus, participar de reuniões, ouvir relato e ler livro A Verdade da Vida. Entretanto, de modo geral, despertamos para a perfeição original a que nos foi concedida por Deus quando voltamos a nossa mente para Ele e visualizamos a perfeição do mundo de Deus praticando a meditação Shinsokan. O que impede de manifestar boas coisas na nossa vida? O Pai que está em mim é que faz as obras. Quem realiza as obras não é o homem carnal, mas Deus interior, Deus universal, Pai da vida, grande vida do universo que está dentro de nós. Poderão perguntar, por que esse Deus interior não está trabalhando para manifestar coisas boas na minha vida? Sinceramente, é uma pergunta que nunca ocorreu. Por que Deus interior meu não está trabalhando para manifestar coisas boas na minha vida? Certamente alguém deve ter perguntado isso a ele. Ele respondeu assim: Deus está sempre realizando suas obras. Acho que tinha conotação que Deus interior daquela pessoa não estava trabalhando direito. Se as obras de Deus não se manifestam, não se concretizam na vida, é porque os desejos materialistas do homem criam uma espécie de barreira, as nódulas da ilusão, que impedem a sua manifestação. Nódulos da ilusão são os pós que encobrem e impedem a sintonia com Deus. É o Deus interior nosso que entra em contato com a grande vida do universo, Deus. Mas se nosso Deus interior estiver encoberto, não tem como sintonizar. Então, é por causa disso. A obra de Deus não manifesta, não é porque Deus não está trabalhando, mas porque existe alguma coisa que é a nódoa da ilusão que impede de nós sintonizarmos com Deus e Ele se revelar para nós. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente, eliminar as nódulas da ilusão, é o que consta na Sutra. Nódulas da ilusão são os pós, os encobrimentos, elas são as causas dos infortúnios, causa das doenças, causa da pobreza, causa das dificuldades financeiras. O que são nódulos da ilusão? São pecado, ilusão, karmas negativos, que é conhecido como ação do subconsciente. É importante entender que tudo isso é uma coisa só. Ação do subconsciente, quer dizer, ação do pecado, ação dos karmas negativos. Obviamente, ação dos karmas positivos também.
Por que fazemos meditação? Buscar a orientação de Deus para eliminar as nódoas da ilusão. Quando você elimina a nódoa da ilusão, você elimina a causa. Eliminando a causa, não tem um efeito, ou seja, não tem a dor, a dificuldade, a doença, a pobreza, não acontece na vida. Não é que a meditação Shinsokan vai acabar com a doença, vai acabar com a pobreza, vai acabar com a dificuldade financeira. Você vai buscar, por meio da meditação Shinsokan, entrar em contato com Deus universal e receber a orientação, o que tem que fazer para solucionar os seus problemas da vida. Nada é mais importante que gratidão. Por quê? Quando você busca a orientação de Deus, as nódoas da ilusão estão causando os infortúnios. E você, no meio das dores e dificuldades, você não vai poder praticar a orientação recebida de Deus. Muitas vezes você nem consegue entender, não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso que é importante estar com a mente grata. A gratidão neutraliza a ação dos karma negativos. Como neutraliza, você tem assim um fôlego para colocar em prática as orientações de Deus e encontrar o direcionamento correto para solucionar os problemas da vida. O objetivo da meditação Shinsokan é conscientizar que o homem não é matéria, não é corpo carnal, o homem é um ser espiritual. Esse é o objetivo da meditação Shinsokan. O objetivo da meditação Shinsokan é descobrir Deus dentro de si. Descobrir é no sentido de remover algo que encobre, não é descobrir no sentido de procurar e achar, não é isso. É remover uma coisa que impede de você ver seu Deus interior. Meditação Shinsokan é para apreender a existência de Deus. Para a maioria das pessoas, Deus não passa de um ser distante que não exerce nenhuma influência na vida cotidiana. Deus lá no céu e homem aqui na terra, seria esse o conceito. Somente quando nos conscientizamos que Deus não é apenas um conceito teórico ou simples nome, mas sim a vida que nos vivifica, começa a ocorrer a mudança na nossa vida cotidiana. Acontece então uma misteriosa combinação do pensamento humilde, por mim mesmo nada posso fazer, e o Pai do céu, Deus que está em mim, que realiza as obras. Foi o que Jesus Cristo disse. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas o Pai que realiza as obras. Ao atingir este estado, conseguimos a verdadeira tranquilidade espiritual, que é o objetivo de praticar uma meditação. O sagrado anseio de chegar a Deus. Toda experiência de cunho religioso começa a partir da percepção de que, além do eu carnal e da inteligência cerebral, existe a ação de algo superior e misterioso. Assim se inicia a busca por Deus. E assim busca por Deus ou pelo Criador. Entretanto, devido à influência da mente estreita, exclusivista e dominadora de alguns padres, eles intimidam os adeptos. Se abandonarem esta igreja, poderão sobrevir-lhes desgraça como castigo de Deus. Desta forma, em vez de encontrar Deus verdadeiro, são tolhidos por Deus ameaçador e acabam perdendo a liberdade. Deus verdadeiro não castiga. A sagrada orientação da nossa natureza divina é outra forma de buscar Deus.
Não conseguimos despertar para a existência de Deus interior se esta não nos orientasse de dentro. Se uma pessoa fracassa em algum empreendimento, fica totalmente quebrada, sem poder recorrer a qualquer auxílio fenomênico, volta a mente para Deus. Significa que todo esse processo é, na realidade, uma orientação da sua natureza divina. Só passando por todas estas experiências é que a pessoa consegue eliminar a teimosia, orgulho e arrogância do seu eu carnal. Por isso, a natureza divina cria meandros na vida que propiciam tais experiências, que foi o meu caso. A minha busca correu por quê? Por causa de alguns percalços, algumas dificuldades, alguns problemas na vida. E naquele momento eu ouvi uma voz interior, já contei essa história, não vou repetir, vá para Seichanoi. A meditação Shinsokan é encontro com Deus que está dentro de nós. Quando falo encontro, parece que você vai ver Deus, mas não é isso. Deus vai se revelar para você. Quando Deus se revela, realiza o seu bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Quando Deus se revela, as coisas solucionam de forma natural. Quando você percebe, já está solucionado. Esse é o teu encontro com Deus dentro de nós. Buscar o infinito que existe em nós é o objetivo da meditação também. Seja um artista, seja um inventor, deve buscar inspiração no infinito que existe em seu interior, em vez de recorrer a expedientes da mente humana. Pessoas doentes também devem buscar a fonte da força curativa no infinito que existe nelas. Deve buscar as inspirações, as ideias, num banco do universo que está em algum lugar. Lá é a fonte das inspirações, fonte da criatividade. É imprescindível, porém, ter a consciência de que o infinito que existe em nós deve ser exteriorizado com a graça de Deus e não com o esforço do nosso eu fenomênico. Isso é muito importante. Devemos, em primeiro lugar, admitir com docilidade a existência do infinito em nós e depois evocá-lo com a pureza espiritual de uma criança. Guarda bem, é preciso ter essa pureza espiritual de uma criança. Quem tem a pureza espiritual de criança recebe o reino de Deus. A docilidade e a pureza espiritual, como as de uma criança, são as chaves milagrosas que possibilitam receber a graça de Deus. Quem tem espírito puro e dócil, como uma criancinha, é aquele que, quando alguém diz: "O homem é filho de Deus", aceita essas palavras com humildade e gratidão, sem contra-argumentar. Shinsokan não é uma prática para se aprimorar com a própria força, nem é uma prática para aprimorar a própria força. Shinsokan é para reconhecer com a mente dócil a perfeição da vida que existe desde o princípio em nós e não um esforço mental para incutir em si mesmo a todo custo a perfeição de Deus usando a autossugestão. Muitas pessoas usam Shinsokan como uma ferramenta para se convencer que Deus existe, mas não é esse o objetivo da meditação. Todas as coisas boas manifestarão harmoniosamente, deixaremos de recorrer aos nossos expedientes, não viveremos cheios de inquietação e incertezas. Seremos vivificados pela graça de Deus,
teremos relacionamentos harmoniosos, fartas provisões, sucesso nos empreendimentos e boas inspirações. A essência da meditação Shinsokan, isso é muito, muito importante. A essência da meditação Shinsokan está em aceitar Deus com espírito dócil. Essas duas coisas, é para aceitar Deus, e para aceitar Deus você tem que ter a docilidade espiritual. Devemos praticar Shinsokan para renascer interiormente, reconhecer com espírito dócil a presença de Deus dentro de nós. Deus está dentro de nós, mas se não reconhecermos com espírito dócil como a de uma criança, ele não se manifestará. Deus abrange dentro dele todas as coisas boas, por isso, quando aceitamos as boas coisas com docilidade, elas se manifestam também na nossa vida. Se durante Shinsokan mentalizarmos algo contrário à vontade de Deus, como obtenção de algo prejudicando os outros, estaremos violando o princípio da meditação, que é aceitar Deus com espírito dócil. Deus é espírito, portanto, ao orarmos devemos nos dirigir em espírito. Não devemos orar visando a obtenção de algo material. Como a matéria é projeção daquilo que é essencial, ao ajustarmos o lado espiritual, será também ajustado o aspecto material. Mas não deve fazer com esse objetivo de obter graças materiais. Deus é espírito, por isso, ao orarmos, devemos nos dirigir a Ele em espírito. Isso significa que a verdadeira oração, seja qual forma a forma, não é feita pelo homem físico. O homem físico é aquele que deseja bens materiais, graças fenomênicas. Quando você deseja bens materiais, graças materiais, você não faz em espírito. Espírito não precisa de matéria, espírito não fica doente, espírito não tem problema financeiro. Para você ser espírito, você tem que ajustar a nossa mente para o lado espiritual. É o espírito que está em nós que ora a Deus, espírito universal. Na meditação Shinsokan, é o nosso Deus interior que contempla o Deus universal, Pai da vida. Não é a nossa mente cerebral que se dirige a Deus. Guarda bem isso. Não é a nossa mente cerebral que se dirige a Deus. Você ora em espírito, não é mente. É o nosso Deus interior que se dirige a Deus universal. Não fazer dinheiro Sokan, remédio Sokan. O objetivo da meditação Shinsokan é efetuar a substituição do eu e não perseguir sombras, isto é, buscar graças fenomênicas, tais como cura de doenças, solução de problemas financeiros, obtenção de riquezas. Quando fazem meditação Shinsokan com desejo de buscar graças fenomênicas, quero me cuidar da doença, quero ficar rico, perdem a pureza, transformando meditação para admitir a carência, porque está admitindo a falta de algo. Quero ficar rico, porque admite a falta. Falta saúde, então diz eu quero curar da doença. Falta recursos materiais, então pensa, quero ficar rico. Isso é admitir a carência. No mundo de Deus não existe carência, não há como sintonizar com algo que não existe, você tem que sintonizar com algo que existe. Portanto, se você sintonizar com a mente carente, não vai encontrar nada que seja carente lá. Você tem que sintonizar com mente puramente rica, mente com a docilidade de uma criança.
Meditação Shinsokan não é remédio para curar doenças. É para substituir o eu fenomênico pelo eu verdadeiro. Isso é muito importante. Foi uma das coisas que me faltou no início. O pessoal estava muito preocupado na postura certa de fazer meditação e também parecia, da forma que foi transmitido, que a meditação era para você obter a solução de um problema. Faz Shinsokan que você consegue resolver o seu problema. Era assim que me falaram. E eu fazia isso. Fazia dinheiro Sokan, fazia remédio Sokan. Remédio Sokan não, que eu nunca tive problema de saúde. A meditação Shinsokan verdadeira, isso é o artigo do professor Masaru Taniguchi, que está na revista Ascendedor. É preciso ter a docilidade de uma criança, retirar a barreira mental para que o nosso Deus interior se manifeste e entre em contato com Deus universal. Fazer meditação com esta postura mental é diferente de orar com pensamento humano pedindo benefícios materiais. A meditação Shinsokan é verdadeira quando o nosso Deus interior entra em contato com Deus universal, pede orientação a Ele, ouve docilmente as suas palavras e reconhece a perfeição da vida. Essa é a meditação Shinsokan verdadeira. Quando nosso Deus interior entra em contato com Deus universal, pede a orientação a Ele, ouve docilmente as suas palavras e reconhece a perfeição da vida. Portanto, não é para pedir solução de problema, não é para pedir recursos materiais, isso é admitir carência. Não existe carência no mundo de Deus. Não há como pedir algo que não existe no mundo de Deus. Tem uma passagem que o professor Graham Carr diz: alguém rezou pedindo dinheiro a Deus e Deus, como sempre ouve, falou para os seus anjos: alguém está pedindo dinheiro, procura aqui no reino de Deus o dinheiro e leva para essa pessoa. Depois de algum tempo, os anjos voltaram e falaram para Deus: aqui no reino de Deus não existe dinheiro, não podemos entregar isso a essa pessoa. Eliminar a arrogância do eu carnal. Enquanto a arrogância do eu carnal não for vencida, o homem perseguirá a glória deste mundo, valendo-se dos mais variados expedientes e artifícios, inclusive da meditação, para buscar almejar algo material. O que é material nada mais é que sombra do espiritual. Se compreendermos isso de fato, buscaremos somente o que é espiritual, em vez de buscar a sombra. Isso foi uma coisa que eu fiz errado. Eu entendi que você tinha que buscar o espiritual, mas pensava que se buscasse o espiritual ia obter coisas materiais. Obviamente, não se deve buscar o que é espiritual no intuito de conseguir a sombra, ou seja, coisas materiais. Quem proceder desse modo não conseguirá o intento, porque não foi explicado de forma correta. Eu tirei uma orientação uma vez e a pessoa diz: faz Shinsokan, e eu entendi que Shinsokan era a solução, era meio de encontrar a solução de um problema. Não. Shinsokan é meio para você entrar em contato com Deus universal, receber a orientação de Deus e praticar aquela orientação recebida com docilidade de criança para encaminhar a sua vida para a harmonia, para a alegria, para a prosperidade.
Meditação Shinsokan é conscientizar que eu e Deus somos uma só vida. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, ou seja, é o momento que você aquieta, seu Deus interior entra em contato com Deus universal, silenciando a mente, procurando ouvir a voz do mundo interior, passamos a sintonizar cada vez mais perfeitamente com a grande vida do universo, Deus, o Pai da vida. Para ouvir alguém falando, você tem que aquietar. Se eu continuar falando, eu não consigo escutar o que outra pessoa está falando. Então, você tem que aprender a ouvir. Meditação Shinsokan, no fundo, é aprender a ouvir a voz de Deus, silenciando a mente, procurando ouvir a voz do mundo interior, você começa a ouvir. Tem um exercício que o pessoal do grupo da Caminhada da Prosperidade faz, que é aquietar a mente várias vezes por dia. Por causa disso, tem que treinar a sua mente a ouvir a voz de Deus. Meditação Shinsokan, Dr. Masaru Taniguchi recebeu de Deus para entrar em contato com ele. A parte mais importante da meditação Shinsokan é o canto evocativo de Deus. Quando você compreender o canto evocativo de Deus, você consegue praticar a meditação Shinsokan verdadeira. Ikitoshi keru mono ikashitamaeru myo yagami mototsumi tamayu sagi haetamae, quer dizer, Deus que fazeis viver, que dais vida, fazei com que brote em mim, nasce em mim a vida, ou seja, é para nascer de novo, brotar da raiz é a raiz original, que é a grande vida, a origem da vida humana. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele criou o modelo, o arquétipo do homem, que o Dr. Masaru Taniguchi chamou de Disso, ou a natureza divina. Não criou nem homem nem mulher, criou o arquétipo do ser humano, e aí se ramificou em homem e mulher, e vem se multiplicando ao longo dos anos, e hoje somos 8 bilhões de seres humanos. É entrar em contato com esse Disso da vida, esse arquétipo original, o projeto original, ideia, origem do homem. Quando você entra em contato com a ideia, origem, você restabelece a perfeição da vida, mesmo que teu corpo, o mundo exterior, esteja apresentando coisas não agradáveis, não confortáveis. Quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, todas as coisas entram no seu respectivo lugar e tudo volta a funcionar de forma natural e perfeita. Meditação Shinsokan é exatamente para isso. Tocar a vida que flui eternamente, essa vida que flui eternamente, desde quando foi criado, flui eternamente e se multiplicou em bilhões de vidas. Quando você toca esse arquétipo origem, você entra em contato com Deus e você conscientiza que eu e Deus somos um só, porque eu sou originário da vida de Deus. Grande vida do universo, criou o homem e de lá o homem surgiu e manifestou aqui no mundo terreno. Como praticar a meditação Shinsokan verdadeira é alguma coisa muito, muito importante, porque eu, como já disse, eu não praticava a meditação Shinsokan verdadeira porque eu praticava dinheiro Sokan ou problema Sokan. Pensava que ao você praticar a meditação espiritual, ao você buscar a espiritualidade,
possuía, obter graças materiais, mas não é isso. O objetivo da meditação Shinsokan é fazer despertar o seu Deus interior, para que seu Deus interior entre em contato com Deus universal, receba as orientações de Deus para pôr em prática nesta vida e ter uma vida próspera, uma vida alegre e uma vida feliz. Muito obrigado, muito obrigado.